Você sabe ou já ouviu falar o que é neonatologia? Eu me chamo Felipe e hoje vamos falar sobre neonatologia em pequenos animais. A neonatologia é a área da medicina veterinária dedicada ao estudo e cuidado dos animais recém-nascidos, especialmente os cães e gatos, principalmente durante as primeiras dias e semanas de vida. Ela foca principalmente no desenvolvimento neonatal, no manejo e nos cuidados específicos durante essa fase. Bom, primeiramente precisamos falar das fases de desenvolvimento dos neonatos. Temos a fase neonatal, que vai desde o nascimento até a segunda semana de vida do animal, em que ele é bastante sensível, né, e precisa de cuidado externo, seja da mãe ou do humano. Nessa fase ele se locomove basicamente através do arrasto, né, e ele tem olfato, paladar e tato funcionais, porém sua visão e audição não são funcionais. E basicamente suas atividades consistem em alimentação, repouso, defecação e micção. Logo depois temos a fase de transição, em que a partir da segunda e terceira semana de vida do animal, em que surgem os primeiros dentes tecidos, tem o aprimoramento dos sentidos e também do desenvolvimento corporal, e tem a diminuição da dependência da mãe. Também temos a fase de socialização, que é entre a terceira e a 10ª semana de vida do animal, em que o animal ele começa a socializar com brincadeira, comunicação, hierarquia e desapego da mãe. E a fase juvenil, que é entre a 10ª semana de vida do animal e a puberdade, em que é possível identificar aí um grande desenvolvimento corporal. E agora falar um pouco sobre os reflexos dos neonatos. Primeiramente, temos o reflexo termotropismo positivo, que basicamente faz com que o animal vá em direção ao calor. O reflexo de estimulação do focinho, que o animal ele deve impulsionar o focinho quando é tocado. O reflexo de sucção, que é o mais importante, que o animal ele deve aspirar o mamilo da mãe, que também pode ser verificado botando o dedo na boca do animal. O reflexo anogenital, impulsionado pelo lambedouro da mãe, que é um sinal para o animal urinar e defecar. A bruma vestibular, que faz com que o animal volte à posição external após estar em posição lateral. E, por último, o reflexo de dor, que a gente faz uma pressão no espaço interdigital, né, fazendo com que o animal ele flexione o membro estimulado e estenda o membro oposto. Olá, meu nome é Ana Manuela e hoje nós vamos falar sobre a fisiologia neonatal. Já que falamos do desenvolvimento dos animais recém-nascidos e seus reflexos, agora vamos falar da fisiologia dessas lindas criaturas no início de suas vidas. Primeiramente, iremos discutir o sistema respiratório. Os pequenos pulmões dos neonatos, assim que nascem, não têm surfactantes suficientes para impedir o pulmão de colabar, causando um breve momento de asfixia. Na tentativa de impossibilitar o colapso pulmonar, os filhotes fazem sua primeira inspiração. Essa primeira inspiração é intensa para inflar os pulmões e fazer com que os surfactantes haja impedindo o colapamento pulmonar e fazendo com que o animal possa respirar normalmente. Vale ressaltar que os neonatos com menos de 6 semanas têm uma exigência muito maior de oxigênio do que os animais adultos. Os filhotes lidam com essa necessidade de oxigênio aumentando a frequência cardíaca em 2 a 3 vezes comparada com os animais adultos. Após o sistema respiratório, vamos falar sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular dos filhotes é extremamente diferente do mesmo sistema dos animais adultos, uma vez que os filhotes têm uma menor resistência vascular periférica e um fluxo sanguíneo elevado. A elevada frequência cardíaca dos filhotes conserva a perfusão e a pressão sanguínea. Agora vamos falar sobre o sistema urinário. Os rins dos filhotes são imaturos e ainda estão em desenvolvimento. Esses rins são caracterizados com baixo fluxo renal, menor taxa de filtração glomerular, menor absorção e menor capacidade de concentração urinária. Ao submeter a urina de um neonato a uma urinálise, não é estranho que haja alterações fisiológicas como proteinúria, glicosúria e densidade muito reduzida. Porém, nos filhotes, essas alterações são esperadas e consideradas normais por causa dos rins que ainda não estão desenvolvidos. Os rins terminam seu desenvolvimento na 4ª semana de vida do filhote. Olá, me chamo Matheus Monteiro Henk. Vou apresentar as partes referentes ao sistema hepático, gastrointestinal, nervoso e o termorregulador. Eu vou começar agora falando sobre o hepático. O hepático, assim como o sistema urinário, ele não é muito maturo. Portanto, ele vai ter alguns problemas de acordo com a biotransformação das substâncias, causando uma questão de intoxicação do animal. Outro problema referente ao problema hepático é o problema de gliconeogênese, em que o fígado vai parar de armazenar glicose de maneira correta. Isso pode acontecer de acordo aos 5 meses de idade e até os 12.
de acordo com o desenvolvimento do animal. Referente ao sistema gastrointestinal do animal, ele é mais frágil e estéril. Portanto, os animais eles têm, de acordo com o tempo, começar a estabelecer mais a acidez. Por exemplo, um adulto já tem bastante acidez, então não tem muitos problemas com infecção, intoxicação nem nada do tipo. Já os pequenos têm muito, então tem que ter um distanciamento. A menor acidez estomacal pode predispor os recém-nascidos a infecções gastrointestinais. Além disso, é importante para evitar o uso de antibióticos nessa fase, para poder não precisar favorecer a resistência microbiana. Referente ao sistema nervoso, ele ainda é imaturo até a 3ª semana do animal. Mas até lá o animal ele vai sentir dor por causa do córtex central dele. Ele vai começar a ter mais desenvolvimento a partir da 3ª a 6ª a 8ª semana, mais ou menos. O sistema termorregulatório, assim como o sistema nervoso, só vai se desenvolver a partir da 3ª semana. Mas, no período em que ele não possui esse desenvolvimento, ele vai utilizar o tecido adiposo marrom para poder substituir com termogênese. Boa tarde a todos, me chamo Luiz Felipe e hoje vamos discutir a avaliação clínica neonatal. Bom, a avaliação clínica dos neonatos, assim como nos animais adultos, começa com a anamnese. Primeiro deve-se adquirir informações do animal como raça, sexo e idade. Além disso, deve-se ouvir a queixa do tutor e há quanto tempo a queixa ocorre e se há outros neonatos com a mesma queixa. Também as informações sobre a gestação, parto, lactação são essenciais para a formação de um bom raciocínio clínico. Bom, após a anamnese, ocorre o exame físico. Este deve ser desempenhado com bastante cuidado, de forma suave, metódica, sistemática e adaptável. O recém-nascido deve ser exposto em um local macio e em superfície aquecida. Deve-se usar instrumentos higienizados e evitar contato com animais doentes ou portadores de doenças. O médico veterinário deve observar o estado geral do neonato, analisar os comportamentos do animal, como atividade mental, posições e posturas, locomoção, respiração e sons emitidos. O primeiro dado a ser coletado no exame físico é o peso do animal, já que os recém-nascidos têm uma perda de 10% do peso corporal nas primeiras 24 horas, mas logo depois duplicam seu peso ao nascimento em 10 a 15 dias. Após a coleta do peso, deve-se aferir os parâmetros vitais que têm como padrões frequência cardíaca entre 180 a 250 batidas por minuto, frequência respiratória que fica entre 18 a 35 movimentos por minuto, temperatura de 34,5 a 36 graus nas primeiras 24 horas e posteriormente 36 a 37 graus. Tempo de preenchimento capilar menor que 2 segundos, hidratação e, por fim, não menos importante, a coloração das mucosas. Eu sou Matheus Souza Perantoni e eu vou falar sobre as alterações genéticas e patologias nos neonatos. Primeiro começamos com a síndrome do definhamento do recém-nascido. Os filhotes aparentemente parecem normais, têm um bom crescimento, amamentam, mas de repente eles acabam tendo uma morte súbita. Em seguida vou falar da síndrome do leite tóxico, que é quando é caracterizada pela incompatibilidade do leite da mãe com o filhote. Agora, o diproso tetraoftalmo é uma malformação de gêmeos univitelinos, em que eles nascem com 2 cabeças, porém elas não são separadas. Agora, a polidactilia, muitos já conhecem essa, é a presença de mais dedos que o normal para a espécie. A ectrodactilia é uma falha na separação dos dedos do animal. Polimelia é um membro a mais do que o normal para a espécie, e a amelia, que é a não formação de um ou mais membros na espécie. Esquistossomos reflexos é uma malformação em que o feto ele nasce com abertura na cavidade torácica e cavidade abdominal, na linha média. A atresia anal é uma falha no rompimento da membrana cloacal que tampa o ânus. O animal com agenesia anal é um animal que nasce sem o ânus. Então, a nasarca é um feto que nasce com um edema generalizado. O lábio leporino é uma malformação em que ocorre a comunicação da cavidade oral e nasal. Ela é mais comum nos animais braquicefálicos. Já que falamos das alterações congênitas, agora eu vou falar sobre a tríade neonatal. Ela é caracterizada por hipoglicemia, desidratação e hipotermia. Normalmente ela ocorre por uma falha no aleitamento, alguma doença ou algum distúrbio. Meu nome é Débora Braga. Agora vamos recapitular tudo que nós vimos sobre a neonatologia e as fases de desenvolvimento dos recém-nascidos, seus reflexos, suas fisiologias, a avaliação clínica e até mesmo as principais ocorrências congênitas.
Com isso, podemos concluir que a neonatologia é um tópico complexo da veterinária e ainda precisa de estudo de profissionais atuando nessa área. O primeiro passo para um filhote forte e feliz é o conforto e o cuidado da mãe e de um bom profissional veterinário.